Como é que eu faço para comunicar de uma melhor forma o meu projeto ambiental? Eu vejo muito projeto ambiental por aqui falando para uma bolha de especialistas. Não adianta quase nada você fazer isso, porque você às vezes precisa abrir o seu projeto para outras pessoas e para pessoas que muitas vezes precisam de entender o que é que você está fazendo, mas que não dominam esse seu vocabulário, os jargões que você usa. É muito importante você saber comunicar de uma melhor forma o seu projeto, tanto para, enfim, seja você um consultor que precisa de aumentar a sua base de clientes, ou seja você um projeto de iniciação científica que precisa expandir a base, né, de pessoas que vão ser afetadas por essa comunicação, ou seja, você é uma ONG que precisa de mais voluntários. Então, assim, de qualquer forma, você sempre vai precisar de explicar o seu projeto para mais pessoas. E a comunicação é um dos fatores-chave aí. Então, como é que a gente faz para comunicar melhor o nosso projeto ambiental, o nosso projeto para o oceano? A primeira dica é você escolher uma linha editorial como se o seu projeto fosse mesmo uma revista. Como é que a gente faz isso? Você vai ter que escolher alguns temas que você vai ter que falar. Não adianta você querer falar sobre absolutamente tudo, porque muitas vezes você vai se perder nesse processo. Você vai entrar em temas que às vezes você nem domina totalmente e que, no fim das contas, você só está comentando aquilo porque foi notícia em algum lugar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que delinear uma linha editorial. Se você tá, por exemplo, é um consultor em engenharia ambiental, você tem que explicar o que é engenharia ambiental, o que é, como funcionam as consultorias, quais são, enfim, criar conteúdos para esse tipo de pessoa que vai estar ali na sua base como potencial cliente, ou mesmo explicar termos, né? O que é gestão de resíduos, enfim, tudo isso você vai ter que explicar ali, né? O que é uma gestão florestal, o que é uma gestão de área marinha protegida, você vai ter que explicar isso nos seus conteúdos. Então, você escolher uma linha editorial para você trazer conteúdos, por exemplo, para comunicar no Instagram é muito importante, porque assim é uma forma de você também mostrar para sua audiência os temas que você fala e os temas que você não fala, porque de uma certa forma aquilo que você está trazendo a todo momento está reforçando aquilo que você sabe. Essa linha editorial também é uma ótima forma de te posicionar como um especialista na área, né? Porque você vai ter ali os temas que você vai falar, cada semana você vai soltar temas diferentes sobre aquilo. Então, temas dentro, né, dessa linha editorial. Então, é pensar como uma revista mesmo e modificar aí os temas. Então, por exemplo, aqui no Ocean Immersion eu tenho 5 editorias sobre empreendedorismo e intraempreendedorismo, sobre carreiras no oceano, sobre design e tecnologia, sobre cultura oceânica e sobre comunicação. Então vocês olham, então são editorias que são um pouco diferentes entre elas, mas são esses conteúdos que eu trago. Eu não vou trazer um negócio nada a ver, porque eu vou fazer com que minha audiência fique perdida com isso, né? Então tudo que está dentro dessas 5 editorias eu vou sempre trazer para aqui. A segunda dica é você se comunicar com um tom de voz adequado, né? Quantas vezes a gente vai numa palestra de um tema que a gente ama e a gente chega lá e tem um palestrante que fala com uma voz assim, e você fala, nossa, eu vou dormir, porque eu não suporto isso, né? É um tema super interessante e você até deixa de gostar do tema por causa, às vezes, da tonalidade que a pessoa usou para falar daquilo. O tom de voz é muito importante, seja quando você vai fazer uma entrevista de emprego, seja quando você vai oferecer um serviço de consultoria, seja quando você for apresentar em público. Então, esse tom de voz que você vai escolher para sua marca, ele é muito importante. Seja para responder uma mensagem no direct, né, que alguém manda, seja para escrever um post. Você sempre tem que seguir essa mesma linha de tom de voz. Se você seguir um tom de voz, por exemplo, autoritário em algum post, as pessoas também vão notar e elas vão falar, nossa, né, mas então você pode ofender as pessoas. Então, você tem que entender, né, qual que é a linguagem que eu vou usar aqui e ali. Qual que é o tipo de comunicação que eu quero trazer? Será que eu tô trazendo uma linguagem muito fofinha e às vezes eu não quero ser percebido como esse profissional, eu gostaria de ser percebido como um profissional mais sério, mais maduro? Então, assim, você tem que olhar, né, de que forma que a sua comunicação tá alinhada com o seu tom de voz e, enfim, a gente pode até fazer um vídeo somente sobre isso, se vocês quiserem, já me comenta aqui nos comentários. O terceiro ponto, né, pra gente comunicar melhor, é você decidir as cores que você vai usar e vai fazer parte do seu projeto, da sua comunicação, tanto no Instagram quanto num cartão de
visita, quanto às vezes nas roupas que você vai usar também. Então essa paleta de cores, né, que você vai usar, ela vai também falar muito sobre o seu trabalho. Por quê? Porque as cores, elas também comunicam. A gente muitas vezes acha que não, mas elas comunicam sim. Então algumas cores, elas levam a gente a pensar de uma forma mais agitada, entre aspas, né? Outras cores podem tranquilizar. Então assim, qual que é o tipo de cor que você vai usar? Essa cor está associada com alguma coisa culturalmente na sua região que você não gostaria de associar? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, né? Mas assim, na antiguidade, a cor vermelha era muito associada à igreja. Então, será que essa cor faz sentido usar em certo contexto? Será que também não pode ficar conflituoso se eu usar essa cor falando sobre isso no contexto tal? Então, tudo isso você tem que analisar. O país que você mora, a cor da bandeira daquele país, a cor da paleta que você quer usar. Então, pense bastante sobre isso para você definir uma cor também. Então, as paletas de cores. Então, faça uma pesquisa legal aí. Isso é um trabalho que a gente faz também na nossa mentoria do Ocean Merchant. A gente trabalha tudo isso com quem faz a mentoria com a gente. E se vocês quiserem depois descobrir um pouco mais, me manda aqui uma mensagem no direct. E aí a gente tem o nosso quarto ponto, que é a comunicação não violenta. Quantas vezes a gente recebe uma e-mail mal educado, ou você recebe uma mensagem de áudio mal educada, ou você lê alguma coisa no Instagram e você fala, credo, não quero nem passar perto desse profissional, porque detestei a forma como ele comunica. Isso acontece porque muitas vezes as pessoas estão comunicando sem ter noção que elas comunicam de uma forma violenta. É muito importante a gente comunicar o nosso trabalho de uma forma não violenta, porque eu sei que quem trabalha com a área ambiental, muitas vezes a gente fica com raiva, né? Por injustiças que estão acontecendo, por poluição, enfim, por várias coisas, mas a gente tem que encontrar o nosso modo de comunicar aí, pra gente não passar uma imagem que a gente depois se arrependa disso, né? Eu no passado, já posso dar até aqui um exemplo pra vocês, ano passado eu criei, foi quando eu comecei a movimentar mais o meu canal do Instagram, e eu comecei a trazer algumas mensagens que depois elas se reverberavam de uma forma que eu não gostava. E aí eu fui estudar a comunicação não violenta pra entender como é que eu, como profissional, estava me comunicando, me posicionando e os resultados que eu estava tendo não eram o que eu queria. Então a comunicação não violenta, ela é muito importante. Seja para você mandar uma mensagem de áudio no WhatsApp, seja para você mandar um e-mail, seja para você criar um post no Instagram. Então é muito importante você levar a sua mensagem de uma forma não violenta para as pessoas, porque afinal de contas a gente quer que as pessoas se interessem pela área ambiental e não que elas se afastem, né? Então comunicação não violenta é muito importante. E o quinto ponto aqui de como comunicar melhor o seu projeto ambiental é de encontrar palavras marcantes, porque dentro do seu projeto ambiental você vai, como eu falei, vai definir aí um tom de voz que você vai usar, você vai definir uma forma não violenta de se comunicar, e aí você precisa de encontrar palavras marcantes que também façam com que o seu projeto seja sempre lembrado. Exemplo, a palavra imersão, ela é o tempo inteiro trazida aqui para o Ocean Merchant, então eu falo ela estrategicamente em muitos posts para que as pessoas elas tenham essa visão de que imersão, pensei nisso, lembrei da Ana Vitória, lembrei do Ocean Merchant. A outra palavra também é mergulhar, então a gente fala muito disso, né? Imersivos, a gente também fala isso o tempo inteiro. Então você trazer palavras marcantes, o profissional baleia, ou seja, você inventar termos também, né, que fazem parte e depois comuniquem com a sua comunidade, é muito importante, porque você vai criar um vocabulário, explicar aquele vocabulário para as pessoas e trazer palavras marcantes que também são uma ação de branding no que a gente fala, porque quanto mais você repetir alguma coisa, né, e essa coisa ela estiver consistente com a imagem que você quer passar, mais isso vai se fixando na cabeça das pessoas. Quando a gente traz a palavra imersão, quando eu falo da palavra imersivos, quando eu falo do profissional baleia, é justamente para fixar também essa ideia na cabeça das pessoas. Enfim, você acaba solidificando essa sua imagem, o que é muito melhor porque você passa uma imagem consistente também. É isso, pessoal. Essas são 5 dicas para como comunicar melhor o seu projeto ambiental. Um beijo para vocês. Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários.